A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Nós estamos finalizando já o quarto trimestre de 2024 e é um prazer contar com a sua audiência por aqui todas as semanas para juntos aprendermos a palavra de Deus. Eu sou o presbítero Denis Pereira e semanalmente temos nosso encontro marcado por aqui com professores, superintendentes, pastores, professores, alunos e todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Por isso, se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Isso mesmo, queremos chegar em 30 mil inscritos por aqui. Por isso, nos ajude a crescer este canal. Quanto mais pessoas nós alcançarmos e quanto mais interação, comente, dê joinha, fale para nós de onde você nos assiste, tudo isso faz o YouTube divulgar mais os nossos vídeos, tá? Nós dependemos da sua interação. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu Instagram, número de WhatsApp também. Você vê que eu estou aqui com uma das camisetas que ganhei em uma das ministrações ao longo de 2024. Viajamos ministrando a palavra de Deus, principalmente em congressos de jovens e adolescentes, mas pregamos para toda a igreja também. E em 2025 eu quero vestir a camiseta do seu departamento, da sua igreja. Entre em contato conosco, o número do WhatsApp está aqui na descrição. E na descrição também, o primeiro link é para você que quer melhorar as suas aulas, para você que quer dar aulas mais satisfatórias, mais envolventes, você que quer prender a atenção dos seus alunos, você que olha e percebe que parece que está dando aula para ninguém, parece que não está conseguindo cativar a atenção dos seus alunos. Clica no primeiro link que eu te espero num treinamento super especial para professores da escola dominical. Bom, lição 11 aqui na classe dos juvenis com o título Sofrimento. É possível escapar dele? Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e vós vencereis também. É isso que está escrito? Não. Ponto. Eu venci o mundo. Se ele venceu, como assim a gente vai vencer também? Não, ele venceu por nós. Por isso que a Bíblia diz, em Atos 8, que em Cristo somos mais que vencedores. A nossa luta não é para vencer o mundo, é para não nos conformarmos ao mundo, é para não seguirmos o mundo. Por isso que ele diz, tem de bom ânimo, eu venci, zerei a conta. Atos 27, do 18 ao 25, é o texto aqui da leitura bíblica em classe, que trata daquela tempestade que Paulo passou quando estava sendo conduzido até Roma. A pergunta começa dizendo nesta lição, quem gosta de sofrer, passar por problemas e decepções? Esta é uma primeira pergunta que você pode fazer aí na sala de aula. Quem gosta de sofrer? Será que os adolescentes gostam de sofrer, de passar por aflições, de passar por decepções? Esta hora é a hora em que o professor pode falar algo sobre a sua adolescência, né? Então, sobre uma paixão que deu errado, sobre um brinquedo que não ganhou, ou até mesmo sobre uma enfermidade que teve, ou alguém de sua família, ou a perda de um ente querido. Isso gera identificação com os alunos, tá? Bom, por que existe o sofrimento? No começo, Deus criou o homem para ser justo e tudo perfeito. Mas o ser humano escolheu conhecer o mal. Tá? Então Deus criou tudo de forma perfeita. Tá? Foi o ser humano que escolheu. Aqui eu sempre costumo dizer
né? As pessoas falam hoje em dia, mas eu não estava lá. Ah, você também escolheria o mal, essa é a grande verdade. É só olhar quando alguém não faz o que você quer, ou é só olhar quando surge alguma oportunidadezinha de fazer algo errado, o coração da gente dá aquela coçada. Então, tá bom? Olha só. Eclesiastes 7:29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Então Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo completo, tá? Bom, o pecado ele trouxe sofrimento e dor, tanto física quanto mental, quanto espiritual. O homem é corpo, alma e espírito. Então, tudo que o homem faz afeta corpo, alma e espírito. Anotou aí? Tudo que o homem faz afeta corpo, alma e espírito. Tá? Então, nós temos aqui o afastamento de Deus em Gênesis 3:8. Tá? O afastamento de Deus, a morte. Ali naquele momento não é morte física, mas morte espiritual. Tá? E emocional também, afinal de contas, o relacionamento entre pai e filho ficou prejudicado ali também, tá? Bom, o Antigo Testamento, ele mostra de forma bem clara a associação feita entre sofrimento físico, o pecado e a ira divina. Você tem aí o caso de Miriam, que ficou leprosa por falar mal de Moisés. O rei Uzias também adoeceu por ter praticado um pecado grave. Agora, não podemos pegar esses textos isolados, pois, biblicamente, o sofrimento não significa exclusivamente que alguém esteja em pecado. Então, aqueles que acreditam que quem está enfermo está em pecado, então nós temos um problema sério aí, né? Porque grandes homens de Deus tiveram enfermidades. O próprio apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, lá em Gálatas ele deixa bem claro isso, tá? Então, não. A enfermidade, a doença, não significa que é resultado de um pecado específico da pessoa, mas é resultado do pecado original, de forma universal, de forma global, ok? Nós não fomos criados para termos doenças, né? Nem combina com a criação e a perfeição de Deus, tá? Então, a enfermidade, ela é reflexo do pecado, mas não de um pecado, ou seja, nem todo mundo que está enfermo é porque pecou, mas toda enfermidade, ela é fruto do pecado. Aí você explica com mais detalhes essa parte aí, tá bom? Então, para que eles entendam bem isso. Os amigos de Jó, eles reforçaram aí a ideia de que as enfermidades e o sofrimento são resultados da ira divina devido a iniquidades conhecidas, tá? Mas o próprio Deus, ele repreendeu os amigos de Jó quanto a isso. Afinal de contas, Jó era o homem mais justo do Oriente. Não tinha ninguém mais justo do que Jó. Então, não combina que o pecado de Jó, que a enfermidade de Jó fosse resultante de pecado. Isso não combina. No Novo Testamento, quando Jesus deu início ao seu ministério terreno, as pessoas também pensavam dessa forma. Jesus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, mas tal poder não nos isenta de enfrentar adversidades e doenças. João capítulo 11. Lázaro é amigo de Jesus. O texto diz por 2 vezes de Lázaro, o que não diz em nenhum lugar de nenhuma outra pessoa. Aquele que tu amas está enfermo. Né? Então a proximidade com Jesus não impediu que Lázaro ficasse enfermo e até mesmo que ele morresse. No capítulo 9 de João, aparece lá o exemplo do cego e a pergunta dos discípulos, mostrando que havia esse pensamento na mentalidade normal daquela época, era quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Mas Jesus explicou que aquela enfermidade não era culpa de ninguém, mas ela era para a glória de Deus, para que se manifestasse a glória de Deus. E foi o que aconteceu. Quando o homem foi curado, o Senhor foi glorificado. Então, por que existe o sofrimento? O sofrimento, a dor, é resultante do pecado, das escolhas humanas erradas. Tá?
É por isso que existe sofrimento, é por isso que existe a dor. Mas proporcional à dor é o socorro. Proporcional à dor é o alívio pela presença do Senhor na nossa vida, tá? Então, o ser humano sofre. Não foi criado para sofrer. Viver não é sofrer, mas o sofrimento faz parte da vida. Eu sempre costumo dizer isso. Eu, esses dias, faço aqui um parênteses, eu estava em um culto e eu fiquei assustado com algo. Inclusive, segue a gente no Instagram, eu estou fazendo um material lá sobre liderança, muito legal. Segue a gente lá, denispereira.ofc, segue lá. E eu estava num culto e eu notei algo e eu fiquei muito preocupado, porque tinha centenas de adolescentes e a palavra foi ministrada numa direção. Quando o apelo foi feito, um apelo emocional, aquele apelo feito sabe, olha, você que está sem vontade de viver, você que está se sentindo perdido, você que está querendo abrir mão da sua vida, você que está achando que não vale mais a pena, eu quero orar por você. E nesta hora, vamos colocar aí, de 1000 adolescentes, sei lá, mais de 500 se manifestaram nessas condições. Eu fiquei assustado com isso. Eu comentei com um amigo pastor e disse, isso é assustador. Tão novos e já sem esperança da vida, tão novos e já querendo abrir mão da vida, né? Não enfrentaram nada ainda de sofrimento, né? Ah, pastor, o senhor acha que adolescente não sofre? Não é isso que eu estou dizendo. Mas da altura dos meus 46 completados no último domingo, eu sei que a vida lhes aguarda com muitos desafios ainda, maiores do que o que eles já enfrentaram até aqui. Então nós precisamos orar por esta geração, para que eles entendam que viver não é sofrer, mas sofrer faz parte da vida. E por isso que Jesus diz, ele não nos engana, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos orar por esta geração. Bom, nós temos aqui os exemplos de servos de Deus que sofreram. Se você não tiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é extremamente importante para nós, tá? Nós temos o profeta Jeremias, que chegou a ser lançado na prisão, sofreu a dor da rejeição. Jeremias foi rejeitado até por sua própria família, tá? Mas o sofrimento e a dor, a decepção não foram capazes de fazê-lo desistir de sua vocação, né? Então eu tenho uma pergunta que eu faço a eles, que como você reage quando Deus te frustra? Como você reage quando Deus te decepciona, né? Então Jeremias estava fazendo a vontade de Deus e ele teve que viver tudo isso. O próprio Cristo sofreu açoites e zombarias dos soldados. Os guardas romanos escarneciam dele, dando a ele uma coroa de espinhos. A multidão que havia se beneficiado dos seus milagres era a mesma multidão que gritava, crucifica-o, né? Então, muitos que o amavam choraram ao ver o seu sofrimento, mas muitos riram também, né? Então, Jesus conviveu com a dor, Jesus conviveu com o sofrimento, Jesus conviveu com a frustração, com a decepção, ao ver tantos que o abandonaram. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, ele diz, olha, prisões, apedrejamento, açoites, frio, fome. Tem um texto aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, quando Paulo escreve, defendendo aqui o seu apostolado, ele diz, olha, não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado, mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, é sempre no plural, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões,
nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento. Agora ele vai falar de questões relacionadas ao fruto do Espírito. Mas veja, aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. No capítulo 4, ele vai escrever assim: nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Né? Então, quando morremos para nós mesmos, Cristo vive em nós. Então, quanto mais Paulo sentia-se morrendo diante das situações, morrendo para o pecado, e enfrentando as dores mesmo de seguir a Cristo, mais ele se alegrava, porque isso fazia com que a vida de Cristo se manifestasse na sua vida. Então, o apóstolo Paulo, ele conviveu com o sofrimento. Eu costumo dizer que quando você entende o entendimento de Paulo sobre o sofrimento, você vive melhor. Você aprende mais, né? Paulo, por exemplo, ao escrever Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 8, ele diz: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus. Então, veja, servos de Cristo sofreram e sofrem. Nós temos diversos casos de pessoas passando por enfermidades, e todos nós temos as nossas dores. Todos nós. Esse é um bom momento para o professor abrir o coração e, de repente, falar de alguma situação, desde que possa expor, né? E mostrar sua vulnerabilidade, não é? Então, a grande questão não é o sofrimento em si, mas o que fazemos com ele. Qual é a nossa reação? Como reagimos à dor? Como reagimos à perda? Como reagimos à decepção? Como reagimos à frustração? É isso que deve ocupar a nossa mente, o como. Como nós reagimos, porque faz parte da vida. Tá? Muito bem, o fim do sofrimento. Você já parou para pensar que não sabemos lidar com a morte, porque não fomos criados por Deus para morrer? A morte física e espiritual é uma das consequências da queda, mas Jesus venceu a morte. Então, todo sofrimento tem um propósito. Tá? Então, para que serve o sofrimento? Seria uma pergunta. Para edificar. Existem lições que só aprendemos com a dor. Outra coisa, além de existirem lições que só se aprende com a dor, já parou para pensar que existem frutos que só nascem em meio à dor? Deixa eu ver aqui, eu não permitirei dor. Não é exatamente isso que está escrito lá. Aqui, ó, mas é assim que as pessoas têm interpretado. Jeremias, sim, fala, Isaías 66:9. A dor, ela tem um propósito, ela não é o propósito. Inclusive, ó, esse livro meu aqui, ó, o propósito é maior que a sua dor. Neste livro eu digo que a dor não é o propósito, ela é serva, ela é escrava do propósito. Porque através da dor, Deus nos ajuda e nos prepara para cumprirmos o propósito. A dor não é o propósito, mas tem propósito. Se você quiser adquirir este livro, me ajuda bastante. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Isaías 66:9, ele diz assim: trarei eu até o parto e não farei nascer. E aí as pessoas estão interpretando, né? Permitirei a dor sem que nasça algo novo. Né? Então, a dor de parto anuncia que algo novo vai nascer, que um novo bebê, que uma nova vida.
Então, a dor tem propósito. A dor traz edificação, ela fortalece a fé. Eu costumo dizer aos adolescentes e jovens, quando estou pregando, que a dor, o sofrimento, é um instrumento que Deus usa para se revelar a nós. Por exemplo, você só sabe o que é cuidado de Deus quando precisa do cuidado de Deus. Você só sabe que não está sozinho quando está sozinho, quando não tem ninguém à sua volta, quando todos te abandonam, e aí você é forçado a crer que Deus está com você. Entende? Então, existem situações que somente a dor, somente o sofrimento, né? Então a dor é a maior lição, é a maior professora de todos. Agora, o que nós podemos compreender e concluir é que Deus tem o controle de todas as coisas. Enquanto estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a todo tipo de dores. Dores que nós mesmos provocamos, dores que outros provocam, como as dores da guerra, por exemplo, as dores da violência, dores emocionais, dores espirituais. Aliás, sempre que olharmos para a nossa dor, duas coisas precisamos fazer. Primeiro, nós não podemos nos esquecer que outros também choram, outros também sofrem. Porque todos têm suas próprias dores, seus próprios sofrimentos, suas próprias lágrimas. Então, primeira coisa, nós não somos uma ilha, nós não fomos escolhidos para sofrer. Não. O sofrimento e a dor fazem parte do cotidiano da vida humana. E existem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Existem pessoas que sentem dores muito mais fortes do que as nossas. Enquanto podemos controlar a nossa dor, tem gente que não consegue controlar nem com remédios, nem com tratamentos a sua dor. Então precisamos pensar no outro. Então quando você foca muito na sua dor, você está se colocando no centro das atenções. Isso revela imaturidade. É como aquela criança que quer a atenção só para o choro dela, quando a casa está cheia de crianças precisando de atenção. E um outro fato é que a dor nos lembra que o nosso lugar não é aqui. A dor nos lembra que em breve habitaremos um lugar onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, porque lá não há pecado. Então, assim como a dor de parto expulsa o bebê para existir como uma nova vida, a dor também está expulsando a igreja desse útero chamado mundo para a beleza do universo chamada céu. Que isso, filosofia agora. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Forte abraço, Deus abençoe.